Olá, que bom que você chegou até aqui. Sinal então que a ideia de uma mudança, aquela mudança que provoca uma guinada na nossa vida profissional, que coloca a gente no nosso eixo certo, coloca a gente no caminho certo em direção ao nosso objetivo, sinal que essa ideia de mudança fez sentido para você, né? E eu tô acreditando que a partir de agora você tá super disposto a virar a chave e apresentar os seus resultados, independente da situação atual do mercado, se o mercado tá ruim, se a concorrência está desleal, porque essas são preocupações mesmo, né? Que acontecem e que às vezes se tornam desculpas para não deixar a gente avançar. Eu vou te falar também sobre os 3 erros fundamentais que às vezes você está cometendo e que está te deixando aí paradinho aonde você está sem conseguir apresentar os seus resultados. Bom, eu sei que você já me conhece, mas eu queria te contar um pouquinho mais, só para que você tenha ideia do porquê dessa nossa conversa. A minha primeira formação é psicologia e logo em seguida eu me tornei designer de interiores. E assim que eu comecei a trabalhar, eu comecei também a perceber que existia algo que me diferenciava dos outros colegas de profissão. E isso estava ligado aos resultados. Enquanto os meus colegas atendiam 3 ou 4 para apresentar um fechamento de contrato, eu tinha uma efetividade muito boa nos meus atendimentos. Todo cliente que me procurava assinava contrato comigo. E eu ficava me questionando, assim, tentando entender de onde vinha essa diferença. Eu sabia que ela não vinha do momento do fechamento em si, porque naquela época também eu ainda era um pouco insegura em relação a essa questão da negociação, então não era daí que vinha, não era nada que viesse da área da arquitetura e da decoração, porque a gente sabe que na nossa área os profissionais escolhem essa profissão, esse trabalho, porque amam, né? Então são todos muito comprometidos, responsáveis, envolvidos, extremamente criativos. Então não era daí que vinha. Eu comecei a observar que o que me diferenciava vinha da psicologia. E aí aquelas mentes mais práticas, né? Podem falar assim, ai, a Fabiana já vem com psicologia, né, no meio do negócio. Mas é exatamente isso, é a psicologia aplicada ao seu negócio. E os resultados disso são resultados práticos, efetivos, palpáveis. Você vai ver crescendo os números do seu escritório. Números de atendimento de cliente e números de conversão, ou seja, de contratos assinados. E é isso que a gente quer, né? Então, o que acontece? O que eu fazia de uma forma intuitiva, nem imaginava, me trazia todos esses resultados. Eu achava que era uma coisa comum. Quando eu comecei a estudar o design, qual era a bagagem que eu tinha? Era a bagagem da psicologia. 5 anos aprendendo a escutar. Então foram 5 anos desenvolvendo uma escuta atenta, empática, isenta. E essa bagagem me acompanhou, eu não conseguia imaginar o design, o atendimento ao cliente, o trabalho com o sonho de alguém, sem desenvolver essa escuta, sem aplicar essa escuta. Então, com isso, eu desenvolvi um método da escuta afetiva que é justamente isso. Ela me ajuda a conduzir esse encontro com o cliente e descobrir o que realmente faz sentido para ele. E aí eu trabalho com um conceito que é muito importante, que é da queixa manifesta e da queixa latente. A queixa manifesta é o que o cliente te diz, é o que ele te coloca mais facilmente, e a queixa latente é o que ele nunca te revela. Ele não revela ou porque é algo muito íntimo e ele não se sente seguro para falar sobre isso, ou na maioria das vezes ele nem tem consciência de que existe esse desejo ou esse medo, essa lacuna, enfim. Então, a escuta afetiva, ela me leva na queixa latente, a técnica da escuta, ela faz esse caminho comigo e eu consigo, a partir desse momento, conversar com o emocional do cliente. E é isso que a gente precisa desenvolver, porque tecnicamente somos todos muito capacitados. Nós estudamos para isso, nós desenvolvemos a arquitetura, o design de interiores. O que a gente precisa desenvolver é o trabalhar com o emocional do cliente, que a gente sabe que é o emocional que participa do momento de compra, né? Então, é disso que se trata, sabe? Trabalhar com a técnica da escuta afetiva para direcionar para um melhor resultado. Bom, então falando dos erros
que provavelmente estão te mantendo aí nesse lugar de insucesso, talvez, de um certo incômodo. O primeiro deles é não entender exatamente do que se trata a nossa profissão. Olha só, a gente sabe desenvolver projetos lindos, incríveis, ambientes super aconchegantes, acolhedores, mas a gente tem que ter a dimensão de que não é apenas esse o nosso trabalho. A gente trabalha também com transformação de vidas, com recuperação de relações, com possibilitar crescimentos pessoais, desenvolvimentos especiais, conquistas como a autonomia, a autoestima, o sentimento de valorização, enfim, reabilitar empresas, não é verdade? E como que a gente consegue isso? É justamente conversando com o emocional do nosso cliente, acessando esse emocional e trazendo isso para o conhecimento do cliente, conseguindo traduzir toda essa nossa percepção do desejo dele lá na nossa proposta de venda. E essa é a forma de trazer o cliente mais para próximo, desenvolvendo essa relação de confiança baseada no respeito, na integridade, envolvendo o cliente para entender o que ele precisa e buscando dentro de nós, do nosso trabalho, o que se aplica melhor ao que ele busca. Então, esse é o primeiro erro, não entender exatamente do que se trata a nossa profissão. O segundo erro se trata de não dar a devida importância aos contatos e aos movimentos que o cliente faz em nossa direção. Olha só, muitas vezes, ainda mais com esse senso de urgência, né, que a gente vê em todo mundo, as pessoas abrem um contato com você através de uma mensagem. Nunca conversaram com você, mas te mandam uma mensagem, às vezes para perguntar até o preço, né, do seu metro quadrado, te pedir um orçamento por telefone, enfim. E o que eu vejo é que muitos profissionais recebem a mensagem e já respondem o cliente por mensagem também sem nenhuma técnica. E aí vocês me perguntam assim, poxa vida, mas técnica, Fabiana, para responder uma mensagem, né? Sim, uma técnica, porque a gente não tá ali batendo papo, conversando com um amigo, nada disso. A gente tá ali trabalhando. Então essa é a porta de entrada de um cliente e o que isso significa para o nosso escritório, para a saúde financeira do nosso escritório, não é verdade? Para a nossa realização profissional. Então, entender isso como um canal de abertura para o cliente e valorizar esse canal. Então, o cliente ligou, enviou uma mensagem, vamos transformar essa mensagem numa ligação telefônica, vamos ouvir esse cliente, vamos entender o que ele precisa e transformar essa ligação telefônica num encontro pessoal, que é, claro, o ideal, é o que a gente precisa para estar próximo, para estar realmente presente, né? Praticando a nossa escuta e a partir daí desenvolver a nossa proposta de venda. Então, esse eu considero o segundo erro fundamental, não valorizar os movimentos que o cliente faz em nossa direção, não ter a técnica específica, não sistematizar tudo isso para trabalhar com o cliente. E o terceiro erro, que para mim é fruto dos dois primeiros. Veja bem, se o profissional não entende exatamente do que se trata a sua profissão, o seu trabalho, e não valoriza esses movimentos que o cliente faz em nossa direção, ele não tem ideia da preparação que ele precisa fazer para o primeiro encontro. Muitas vezes o profissional agenda com o cliente o encontro, para passar a mão no notebook ou no tablet e pronto, e vai, né? Chega lá, escuta o que o cliente precisa, dá uma olhada no imóvel, ok, te encaminha uma proposta e aí o que acontece nesse sentido? É como se você estivesse colocando o seu serviço numa prateleira. Se o que você está apresentando para ele é o preço que ele vai comparar, né? E aí a gente costuma falar da concorrência que está desleal, né? Mas a gente não consegue combatê-la porque a gente não tem as técnicas adequadas e isso a escuta afetiva vai te trazer. Eu amo demais essa nossa profissão, então eu fico muito triste quando eu vejo que profissionais altamente qualificados
se sentem frustrados porque não alcançaram a qualidade de vida, eles não têm retorno, eles não têm resultados, né? O retorno financeiro que é tão necessário, enfim. O que eu fiz com isso? Eu usei de toda essa minha experiência, todo esse meu conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos, sistematizei e criei um método, que é o método da escuta afetiva. Com isso, eu criei um curso que se chama Escuta Afetiva, a chave para vender o seu projeto. É um curso totalmente online, 100% online, super prático. Você vai ter o passo a passo de ações para você implementar no seu escritório e desde a primeira da primeira ação, você já consegue observar resultados efetivos e concretos dentro do seu escritório. E através desse curso da escuta afetiva, a gente vai conduzir você desde o momento do seu primeiro contato com o cliente até o momento da assinatura do contrato. A gente vai transformar essa mensagem em contato telefônico, a gente vai te ensinar o que extrair desse contato telefônico para montar o seu repertório e te direcionar para um primeiro encontro com o cliente, como se portar nesse primeiro encontro com o cliente, como conversar com o emocional dele, decifrar os desejos através da descoberta da queixa latente e traduzir isso na sua proposta, na proposta que vai encantar o seu cliente e fatalmente fazer com que ele te contrate. Eu vou te mostrar também como eu aplico a escuta afetiva a partir do momento que eu assino o contrato com o cliente, dentro do meu escritório, com os meus fornecedores, com a minha equipe, na comunicação com o cliente, como conduzir esse processo com o cliente de acordo com o perfil que a gente já viu lá no início, no primeiro contato telefônico, que a gente começa a desenvolver a nossa base de consistência, né, que tem tudo a ver com o perfil do cliente. Então, como isso vai me ajudar a conduzir esse processo da melhor forma possível?